Glória a Deus. Então vamos lá, Provérbios capítulo 23, versículo de número 19, a palavra de hoje, que para nós é uma palavra curta, bastante direta, mas eu tenho certeza que vai te abençoar, que vai te ajudar em nome de Jesus. Então diz assim a palavra, ó: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. A Bíblia aqui traz para nós, por mais que seja um versículo tão pequenininho, mas muitas informações preciosas. Eu gostaria de separar esse versículo em três partes, né? O que eu quero chamar hoje de três passos, então, que nós vamos dar. O primeiro deles está aqui, a Bíblia diz: ouve tu, filho meu. Em primeiro lugar, perceba que a palavra ela tem endereço, ela é direcionada para quem? Para os filhos, para aqueles que Deus espera que venham dar ouvidos então à sua voz, aquilo que o Senhor ele está falando. Porque aquele que não é filho, ele não se importa muito com aquilo que é falado, mas é direcionado então a cada um de nós que somos filhos de Deus. Ele diz: ouve tu, filho meu. Então a primeira coisa que nós precisamos, o primeiro passo que nós vamos dar é dar ouvidos à palavra de Deus. É permitir que o Senhor fale com a gente e que aquilo que a gente fala, aquilo que ele fala, a gente dê ouvidos. A gente atente, dê atenção, guarde aquilo que ele fala com cada um de nós. Nós precisamos, a Bíblia até disse, esses dias atrás eu falava sobre isso, a palavra de Deus vai dizer, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, se a Bíblia diz, se hoje ouvir, eu creio que todo dia Deus ele fala com a gente, todo dia Deus tem algo a nos ensinar. E nós vamos estar dispostos a aprender, a dar ouvidos à palavra dele. Mas esse é o primeiro passo. Eu penso que esse é fundamental. Se a gente olhar para a palavra, todo milagre começa dessa forma, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor. A Bíblia vai narrar diversos milagres que Jesus fez dessa forma. Um deles é até mesmo da mulher hemorrágica, que a Bíblia vai dizer assim: e ouvindo falar de Jesus, foi por trás dele, entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar, serei curada, e a mulher foi milagrosamente curada. Mas perceba que tudo começou quando ela ouve a voz do Senhor, ouve falar de Jesus, vem a fé no coração dela e ela diz: eu vou lá, eu vou tocar, eu vou receber esse milagre. O segundo passo, a Bíblia diz aqui: e ser sábio. Não adianta de nada eu ouvir a palavra de Deus, mas eu não ser sábio para colocar essa palavra em prática, para crer nessa palavra. Tem muita gente que consegue dar o primeiro passo, mas tropeça no segundo, porque a pessoa ouve a palavra de Deus, né, acha bacana, acha interessante, ela abre a Bíblia ou ela ouve alguém pregando, e a Bíblia então diz, né, que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, que Jesus levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades, e a pessoa diz: olha que bacana, olha que legal, olha como Jesus nos amou, levou tudo que as nossas dores, doenças, suportou tudo por nós. Aí a pessoa, em vez de ser sábio e crer naquela palavra, então eu creio, eu tomo posse, eu recebo isso. A pessoa diz: mas pena que na minha vida é diferente. Pena que eu estou doente. A pessoa, ela lê na Bíblia, Jesus dizendo que nós precisamos perdoar, que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Aí a pessoa ouviu, a pessoa entendeu o que Deus quer falar, mas às vezes ela não tem sabedoria para colocar aquilo em prática, para crer naquilo ali, para levar aquilo a efeito. Então eu vou perdoar. Não, fulano eu não perdoo. Não, o que aquela pessoa fez não tem perdão. Então nós precisamos, depois de termos ouvido a palavra de Deus, sermos sábios para crer nela, para colocar ela em prática, então, na nossa vida. Quando nós colocamos essa palavra em prática, então, na nossa vida, é que a diferença começa a acontecer. Senão, nós somos, como o Tiago chama, meros ouvintes esquecidos. E a Bíblia diz para não sermos ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra. É quando nós somos sábios, é quando nós decidimos fazer o
o que a palavra de Deus está mandando. E aí, por último e não menos importante, a Bíblia vai dizer assim: e dirige no caminho o teu coração. É isso aqui que eu quero dar uma ênfase até mesmo maior, né? Todos os passos são fundamentais. Eu preciso ouvir, eu preciso ser sábio para colocar aquilo em prática, mas agora eu preciso dirigir no caminho o meu coração. Sabe o que é interessante? A gente ouve muito por aí, pessoas falando, né? E parece ser sábio, parece ser muito correto, né? As pessoas dizendo assim: olha, fulano, faz o que o teu coração está mandando. Não parece ser bonito, não parece ser sábio, às vezes parece até ser de Deus. A gente ouve pessoas dizendo assim: pastor, eu estou sentindo meu coração de fazer isso, pastor, eu estou sentindo meu coração de fazer aquele outro, né? E tem gente que até a mulher lá é casada, ela diz: então, não sei se eu fico com meu marido ou fico com o outro lá, mas ele é tão romântico, ele é tão lindo. Aí aparece alguém ainda para dizer assim: olha, faz o que o teu coração está mandando. Só que a Bíblia não manda a gente fazer o que o nosso coração está mandando. Pelo contrário, a Bíblia até vai dizer para nós que o coração do homem, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então nós não podemos ser guiados pelo nosso coração. Na verdade, o contrário, que a Bíblia vai dizer é que nós que temos que conduzir, nós que temos que guiar o nosso coração no caminho. E aí vamos lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, e Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Então o que é o caminho? É a palavra, é Jesus. Então eu preciso pegar o meu coração e conduzir ele, e guiá-lo no caminho. Esse é o caminho, é isso que a palavra de Deus diz, e é isso que eu vou fazer. Então, se nós nos deixarmos guiar pelo nosso coração, tá bom, vai ter hora que a gente vai acertar, mas muitas vezes a gente vai errar, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Eu não tenho que ser guiado pelo meu coração, eu é que tenho que guiar no caminho, na palavra de Deus, o meu coração. E assim eu não vou errar, e assim eu vou viver a vontade de Deus. Eu contava aqui até no outro culto, que hoje em dia faz tempo que eu não ando de cavalo, mas quando eu era criança a gente andava de cavalo, e eu lembro que tinha esses dias eu estava até conversando com o irmão meu, ele estava lembrando dessa situação, né? Tinha um cavalo que aquele era rebelde, né? Aquele ali, eu não sei se é porque ele não gostava de criança, né? Mas só sei que ele dava um trabalho. Os outros não, você montava nele, você puxava para um lado ele ia, puxava para o outro ele ia, eram obedientes, mas tinha um ali que não era fácil, né? Ele, às vezes, do nada, disparava e você puxava as rédeas para frear, ele não queria frear e você tinha que fazer força ali, porque senão você não conseguia. Você estava andando assim num carreiro ou numa estradazinha, daqui a pouco do nada assim ele começava a sair para o lado, e aí você puxava, né? Só que ele não vinha, ele continuava para o lado, aí você tinha que puxar, fazer força, até ele obedecer, e era difícil controlar ele. Quando ele passava perto assim de uma árvore, ele percebia que a árvore tinha galhos baixos, aquele cavalo ele ia lá e passava por debaixo daqueles galhos para derrubar quem estava nas costas dele. Que ele sabia que ele ia passar, e porque o galho era baixo, ia enroscar, a pessoa que estava em cima ia enroscar e cair. E vários ali de nós caímos já tombo, eu mesmo caí em tombo por causa disso. Então, olha só, né? Às vezes o nosso coração é assim. Às vezes o nosso coração ele dá trabalho, né? Quer se desviar para um lado para o outro, mas você tem que pegar a rédea e ficar, é aqui, e aí ele força, não, é aqui que é o caminho, é isso que a palavra de Deus diz. Agora, perceba que é uma progressão. Se eu não der ouvidos à palavra de Deus, se eu não for sábio para obedecer a palavra, para crer naquela palavra, eu não vou conseguir conduzir no caminho o meu coração. É quando eu dou ouvidos à palavra, é quando eu decido praticar, você sabe, praticar aquela palavra, aí sim eu vou ter condições de guiar no caminho o meu coração.
Então nós precisamos desses 3 passos, precisamos fazer essas 3 coisas, dar ouvidos à palavra de Deus, ser sábio, colocar aquilo em prática. E aí quando a gente está caminhando, quando a gente está colocando aquilo em prática, quando a gente está vivendo aquilo, por muitas vezes o nosso coração vai tentar se desviar. E aí que a gente vai precisar daquela firmeza de pegar ali e dizer, não, você vai ficar no caminho, você vai cumprir aquilo que a palavra de Deus ela diz em nome de Jesus. Se a gente olhar para a palavra, para a Bíblia, a gente vai ver diversos personagens, Abraão, vários outros personagens, Zacarias e muitos outros, que receberam uma palavra de Deus, que receberam uma promessa do Senhor, que decidiram ser sábios, crer naquela promessa, crer naquilo que Deus falou. Só que tinha todo um caminho a ser trilhado entre a promessa e o cumprimento dela, sempre tem ali o fator tempo, né? E na vida deles não foi diferente. E na nossa também não é. E enquanto eles iam se conduzindo por aquilo que Deus falou, por aquela palavra que Deus deu e que eles decidiram crer, muitas vezes o coração tentou se desviar para um lado, tentou se desviar para o outro. Ora tentando criar meios, como aconteceu com Abraão, né? Ora deixando de crer, chega um momento que Abraão diz assim, não, Ismael está aí, Deus, aquilo que o Senhor ia fazer através de Isaac, faz através de Ismael, está bom, não precisa isso. Então perceba que era o coração dele tentando desviar, né? Mas por que aquelas pessoas alcançaram a promessa? Porque mesmo o coração tendo se desviado um pouquinho para a direita ou para a esquerda, aquelas pessoas conseguiam ir lá, tomar as rédeas e conduzir novamente seu coração para o caminho. E dizer, aqui, foi isso que Deus falou e é isso que vai se cumprir na minha vida. É o que nós precisamos. Nós ouvimos a palavra, somos sábios e decidimos crer, cumprir o que ela diz. Agora a gente não pode ignorar isso. O nosso coração muitas vezes vai querer se desviar para um lado, para o outro, vai querer puxar para um lado, para o outro, igual aquele cavalo lá que eu falava, né? Mas a gente precisa ir lá e dizer, não, é aqui, é esse o caminho. E até mesmo quando, né, o nosso coração acaba se desviando um pouquinho para um lado, para o outro, nós precisamos mais do que depressa reconduzi-lo e dizer, não, foi isso que Deus disse, e eu vou crer, e eu vou viver essa bênção, e eu vou viver esse milagre. E se nós fizermos isso, então verdadeiramente nós vamos conseguir desfrutar da bênção do Senhor. Quantas vezes Deus nos dá uma palavra, nós cremos naquilo, começamos a colocar em prática, vamos supor, Deus coloca no teu coração de você orar, de você buscar para um familiar, aí você começa a orar, começa a buscar, e está orando, e está buscando, e está orando, e está buscando, mas aí um belo dia vem uma preguiça, eu acho que hoje eu não vou no culto, essa semana foi tão corrida, foi tão puxada para mim, eu estou cansado, acho que hoje eu não vou orar, mas amanhã eu oro. É nessa hora que nós vamos ir lá e dizer, opa, pode parar, não, eu vou conduzir no caminho o meu coração. Eu não vou deixar o meu coração desanimar, eu não vou deixar o meu coração se desviar, deixar de crer ou qualquer coisa assim. Eu vou conduzir o meu coração. Não é o nosso coração que nos guia, somos nós que precisamos guiar o nosso coração. E se nós fizermos isso, nós vamos desfrutar da bênção. Agora, repito mais uma vez, para finalizar, né, é uma progressão. Não adianta eu querer ir lá para o último. Não. Primeiro, eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu decido ser sábio, crer naquela palavra e colocar aquela palavra em prática na minha vida. Agora, eu preciso estar sempre conduzindo aquele caminho, naquela palavra, naquilo que Deus falou, o meu coração. Não deixar jamais ele se desviar. E assim, nós vamos viver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus.